problema que a gente tem que resolver é o seguinte: apesar da Bíblia ter para nós, basicamente, na nossa maneira de falar, né, todas as respostas, a Bíblia, ao mesmo tempo, ela não tem todas as respostas. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia tem todas as respostas naquilo que ela quer falar para nós, ok? Ela tem todas as respostas. O que ela quer falar para a gente, ela tem todas as respostas. Por exemplo, uma resposta que a gente quer, que a Bíblia não está interessada em nos dar, é como viveram os dinossauros. A Bíblia não está interessada em falar isso. A gente tem osso de bicho gigante, a gente tem um monte de coisa, mas a Bíblia diz, não, isso não... Vocês vão achar o osso aí, monta, vai ver que teve esse bichão, mas não me interessa dizer para vocês como é que foi esse negócio aí. Entendeu? Que época viveu, deixou de viver. Isso é uma curiosidade nossa, que não está no interesse da Bíblia. A Bíblia não está interessada em falar sobre isso. Ok? Então a Bíblia tem todas as respostas, sim, daquilo que ela quer falar para nós. Acerca de Deus, acerca da salvação, acerca do Messias, acerca do nosso futuro, não é? Ela tem todas as respostas, ok? Para dar para nós. Agora, ela não tem todas as respostas que a gente quer. É o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, os astros estão girando todos juntos. Não, a Bíblia não. Ela diz que o Sol nasce e o Sol se põe, pronto. Segundo a visão do observador. Ela não está interessada. Por isso que, né, está lá o Josué, manda o Sol parar e a Lua parar, e a gente hoje estudando sabe que, na verdade, é a Terra que parou, não é verdade? Ou seja, basicamente o universo inteiro parou, né? Segundo as teorias, né? Que está tudo em movimento. Mas é isso que acontece no texto bíblico. Com essa informação na mão da gente, e hoje, vocês me entendam, a gente vai ser muito técnico, tá? Então, no final, a gente faz uma oração, quem gosta do reteté roda, pula, vira cambalhota, isso é uma benção, mas agora nós precisamos entender que nós seremos bem técnicos, então, né? Senão a gente vai perder o intuito e o motivo do qual a gente está junto aqui essa noite, tá certo? Com a informação que a gente tem de que a Bíblia tem todas as respostas, mas na verdade ela tem as respostas que nós, está todo mundo com um caderno cheio de perguntas aí, perguntas no final, tá? Por favor, tá certo? Minha mãe falou para eu dizer que perguntas é no final, então eu vou obedecer minha mãe, eu sou obediente, né, pastor? A gente tem que obedecer a mamãe, né? Então, de posse dessa informação de que a Bíblia tem todas as respostas que ela quer dar acerca dos assuntos que ela versa, a gente tem que entender uma coisa também importante. Existem perguntas que estão além, talvez, do que a Bíblia está querendo dizer, e que provavelmente a Bíblia não vai querer dar detalhes. E, de posse disso, com esse tipo de dificuldade, nós temos dois veios dentro da teologia. Ok? A gente tem duas vertentes dentro da... puxa, a gente estava esperando a senhora chegar para comer. Olha a quantidade de gente que... Chegou aí a nossa irmã Eliane, dentista, Deus abençoe, doutora, fica à vontade aí entre a gente aí, tá bom? Então, de posse dessa informação, a gente vai ter duas dificuldades, né? Ou melhor dizendo, grandes dificuldades na Bíblia para responder algumas coisas, e aí a gente vai ter dois ramos de estudo dentro da teologia. Primeiro é a teologia que a gente chama de teologia bíblica, tá? Como o nome diz, é uma teologia que ela está amarrada ao texto bíblico. Ela não ultrapassa o que o texto bíblico vai dizer. Ela não se interessa em fazer especulações além do que o texto bíblico pode dar a ela ferramentas. Então, ela está ligada com os originais, né? Originais, muito ligada aos originais. Ontem eu estava conversando, por exemplo, com o pastor Doaldo Belém, que o pastor Levi gosta muito dele. Aí o que acontece?
Brincadeira, gosta assim, né? Mas a gente estava conversando ontem com o pastor Dualdo Belé, porque a gente estava fazendo uma piada ontem, aí a Cris já me olhou de pegar você. Mas a gente estava conversando com o pastor Dualdo Belém ontem, que é amigo nosso, e hoje está doutorando na PUC, e a gente estava comentando justamente sobre essa dificuldade que alguns teólogos, por exemplo, nós temos na CPAD o Esdras Costa Bento, que é uma mente maravilhosa, brilhante, mestre em grego, né? Provavelmente deve estar fazendo algum doutorado em alguma área também, tradutor, não é? Escritor, hermeneuta, gosta demais da área da hermenêutica, filósofo, uma mente brilhante também. Mas ele teve dificuldades na área na PUC, quando foi fazer o seu mestrado, justamente nessa área, porque a PUC consegue dividir, né, esses dois ambientes, a teologia bíblica e a teologia próxima que a gente já vai tratar. A teologia bíblica, ela é muito difícil, pois ela debruça-se muito na língua original, né? A gente fala dos originais, né? Deixa eu botar aqui as línguas originais, tá? Línguas. Senão vai ficar dizendo que a gente tem texto original e a gente não tem, tá? Então, a ideia é essa, as línguas originais. Então, ela depende muito das línguas originais para entender, né, a partir da gramática, do texto, né, o estilo do texto e etc., o que vai ser teologia. Então, a teologia bíblica, tem até uma guerra entre os teólogos bíblicos. Eu sou apaixonado pela teologia bíblica, então, por isso que eu sempre estou voltando ao texto original, voltando às tradições, às pessoas que interpretaram o texto antes. Por isso que eu sou muito ferrenho nessa área de que as pessoas precisam estudar a cultura judaica, precisam estudar de onde veio a raiz, né, do texto, como era visto esse texto na época de Jesus Cristo, como era interpretado, porque a gente acaba compreendendo melhor o texto bíblico propriamente dito. Então, a teologia bíblica, ela tem essa deficiência, né? Poxa, pastor, o senhor falou tão bem. Sim, mas ela tem essa deficiência. Por quê? Porque na hora que aparece uma lacuna, o texto não fala nada, e você não tem outro texto para harmonizar. Tem lugar aqui, aqui. Isso, pode passar aí, vocês vão ficar bonitos na filmagem, gente, vai ficar chique. Passa aí, agora já foi. Né? Então, na hora que aparece algo que a Bíblia não dá brecha para você tirar uma conclusão, né? A marca que Deus marcou Caim, o espinho na carne de Paulo. Na hora que aparece isso, a teologia bíblica, ela fica de pés e mãos atadas, ela não especula. Todo mundo que chega perto de mim tem essa curiosidade, pergunta certas coisas, e digo, eu não sei, porque eu não gosto, isso é um particular meu, eu não gosto de sair do texto bíblico. Isso é uma característica do teólogo que é dado a essa escola, a escola de teologia bíblica. E é uma deficiência, obviamente, porque, como seres pensantes, a gente, né, pode especular em cima de algumas coisas, né? E não sendo herético, não fazendo uma contraposição a uma doutrina bíblica, você pode especular, você pode dar asas à imaginação. O problema, pastor Mário, é que tem gente que, ao invés de dar asas à imaginação, ele dá asas à maionese e ele viaja junto com a maionese e é uma beleza, não é? Quando o teólogo ele começa a especular e a criar teses para tentar tampar, né, fechar algumas lacunas que o texto bíblico deixa, ele é chamado de teólogo sistemático. Tá? Sistemático. Vou botar sistemática, tá? Que é o nome da teologia, ok? Então, a segunda área da teologia é a teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela já é ligada à filosofia, né? Ela é muito ligada à filosofia. É óbvio que talvez alguém vai estar assistindo aí e vai dizer, poxa, mas não, isso é muito pueril, você falar um negócio desse, é muito simplório. Você falando, sim, mas é porque a gente está tentando conversar com todo mundo.
Então a gente não tem como ficar usando linguagem técnica, né? Já está fresquinho aqui dentro. Eu já estou falando macio. O povo já está com sono já. Então, pelo amor de Deus, se eu começar a falar de linguagem técnica, é que nós vamos dormir mesmo. Tá certo? Então a teologia, ela tem essas duas linhas principais de entendimento. Na teologia bíblica, você tem uma linha de teólogos que vão ser ligados ao texto e muito difícil eles saírem do texto. Aqui tem até uma galera que é meio mal vista, né, da teologia, que é a galera da crítica textual, né? Mas hoje a crítica textual já não está mais aquele bicho de 7 cabeças, né? Documento javista, eloísta e sacerdotal, deuteronomista e etc. Isso já, graças a Deus, caiu por terra. Mas a galera aqui é muito enjoada. Só para você ter uma ideia da diferença, Leandro, na teologia sistemática, o cara pega o texto de Gênesis 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele vai para o texto de Gênesis 1, verso 2, né, e a terra era sem forma e vazia. Ali ele consegue enxergar, o teólogo sistemático consegue enxergar um lapso temporal, né, e aí diz, não, ali foi onde caiu Satanás, a mulher do Satanás também veio, aí acabou de desgraçar a terra toda, aí, aqui tem a Lilith, aqui tem... ele consegue enxergar esse monte de coisa ali entre um versículo e outro. O teólogo bíblico, quando ele vai para o texto bíblico para tentar achar essa visão, né, que o teólogo sistemático está tendo, ele fica amarrado. Por quê? Porque o texto diz, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haita tohu vavohu. Quando o verso 2 começa, ele começa ve'haaretz, que é... ali tem um vav conjuntivo, que é o quê? Que é a conjunção, é aquele que engancha o texto de cima ou o texto anterior com o texto posterior, querendo mostrar para a gente que uma coisa ela está imediatamente ligada à outra, entendeu? Então o teólogo bíblico ele não consegue dar essas viajadas, porque o texto bíblico ele é ligado ao texto, ele é amante do texto, ele se amarra ao texto, então ele não consegue viajar. Ele fica amarrado à gramática do texto, mostrando que não tem como ser um lapso, porque o autor, se ele quisesse fazer um lapso, ele não começaria o texto como Ve'haaretz haita tohu vavohu. Ele começaria o texto Haaretz, né? Que aí daria a ideia, a terra, porém, era sem forma e vazia. Um porém pode até ser inserido ali, ok? Né? Daria para fazer isso. Em algumas Bíblias até tem esse porém, né? Mas é uma inserção. Mas o teólogo bíblico ele não consegue, porque ele sabe que um vav conjuntivo no texto bíblico, em hebraico, né, ele obrigatoriamente está amarrando, né, o texto em si. Então, esses dois problemas nós temos, ok? Deixa eu ver certinho para não derrubar as coisas aqui. Bom, quando a gente tratou aqui, falou aqui, mais precisamente os alunos, tá? A gente começou a conversar sobre a escatologia, a gente entrou num terreno que é o terreno justamente da teologia sistemática. E a teologia sistemática é um perigo, porque a gente começa a estudar ela e ela vai encaixando as coisas, porque ela não está preocupada com a organização do texto como ele está. A teologia sistemática, ela não obrigatoriamente ela vai trabalhar o texto bíblico na ordem que ele aparece. A teologia sistemática, como o nome já diz, ela vai sistematizar a doutrina. Então, se ela vai sistematizar a doutrina, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todo o texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, e vai pegar os temas, não é, que estão ligados à Bíblia e vai começar a estudar essas doutrinas a partir dos seus temas, e não a partir do momento em que eles aparecem. É a grande diferença também da teologia bíblica, pois a teologia bíblica ela vai analisar texto por texto e ela vai buscar em outros textos aquilo que ampara a doutrina que está naquele texto. Ok? Por exemplo, quando você tem ali o Senhor falando não matarás, a teologia bíblica ela vai pegar textos espalhados em toda a Bíblia, e ela vai corroborar, ela vai olhar e falar, não matarás, realmente, isso aqui foi desencadeando, não é? Em Josué, e aí aparece esse tema também em tal, e ela vai lendo esse tema de acordo com
o momento em que o tema aparece. Apareceu não matarás em Êxodo. Aí ele lê um pouquinho, estuda aquele não matarás, como ele aparece ali, qual é a influência que aquele não matarás surte nas pessoas que estão recebendo aquele texto naquela hora. Já a teologia sistemática, ela não se preocupa com isso. Ela junta os não matarás da Bíblia e estuda o tema não matarás em toda a Bíblia de uma vez só. Então, só para dar um exemplo claro aqui, para ficar mais claro, escatologia, que é o tema que a gente vai mexer hoje. A teologia sistemática, diferente da teologia bíblica, ela não vai se preocupar se o serafim do capítulo 6 de Isaías, ele surte o mesmo efeito na mente de Isaías, como surte o efeito na mente do João em Apocalipse. A teologia sistemática não vai se preocupar muito com esse detalhe, é óbvio. Num estudo aprofundado sobre anjos dentro da escatologia, aí o teólogo, claro, vai focar no anjo, beleza. Mas, no sentido geral, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em dizer que não, ele viu o anjo, pai, o anjo é o anjo, é uma mensagem espiritual e pronto, final. Ok? Por isso a gente tem, na teologia sistemática, um perigo muito grande, porque a teologia... Perigo, todas as teologias têm, obviamente, mas o perigo maior é a gente trocar a Bíblia pela teologia sistemática. E achar que a ordem da sistematização do teólogo que fez essa sistematização, porque a gente tem vários teólogos sistemáticos, que escreveram teologia ao longo do tempo, teólogos que creem de diversas maneiras. Então, é um perigo muito grande a gente achar que a ordem que o teólogo sistemático colocou à doutrina, essa ordem é infalível. Ou, conforme o teólogo sistemático entendeu o texto bíblico, é desse jeito que tem que ser. Então, o que eu quero fazer com os senhores aqui hoje, não é passar e fazer vocês acreditarem no meu ponto de vista, jamais. Eu quero apenas deixar o meu ponto de vista como uma colaboração para a hora que vocês forem pensar a teologia também, né? Que é um ponto polêmico que a gente quase, o Cristiano quase me bateu, a sorte que o Emerson entrou na frente, falou, não, deixa que eu bato primeiro, aí, né? Então, mas a gente tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque a teologia sistemática, ela advoga para ela mesma que ela está correta na ordem em que ela põe as coisas, entendeu? E ela não está. Quando a gente começa a pensar bastante nesse sentido, aí a gente consegue compreender que o teólogo não é infalível e a gente consegue também entender por que essas muitas maneiras de visualizar a escatologia. Por exemplo, nós temos teólogos, os teólogos mais antigos, que são chamados os reformadores, eles não acreditavam no milênio, que Jesus vai descer e vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Você pega quase que os pais da igreja, todos eles, nenhum deles fala de milênio, nenhum deles concorda num milênio literal. A ideia de um milênio literal é uma ideia moderna, é uma ideia de século XIX para cá. Entendeu? Está errado, está certo, tá? Só a gente lendo e fica a cargo da fé. Porque ninguém fecha a tampa em cima disso aí. Por quê? Justamente por isso. Porque a teologia, essa área ficou a cargo da teologia sistemática. Porque a teologia bíblica, ela só está interessada em dizer se esse texto realmente, esse texto aqui é alusivo, é literal, é isso, é aquilo. E aí a gente tem os teólogos bíblicos que, quando se chegam para o texto bíblico do milênio, eles vão dizer assim, não, isso aqui é literal, porque o texto está com força de literalidade. Mas tem o teólogo sistemático que vai dizer, não, mas isso aqui pode ser literal, como pode não ser literal. E por aí vai. E o senhor, pastor, o que o senhor pensa? Eu penso que daqui a pouco vai ter um lanche muito gostoso com pastel e a gente vai comer. Mas vamos lá. Só para a gente entender, como a gente está falando aí, de escatologia, o que quer dizer escatologia? Alguém sabe? Alguém lembra? Quando estudou, quando eu fiz o Mobral, eu lembro que
né? Um supletivo. Alexandre nem lembra do Mobral, nem sabe o que é Mobral. Alexandre não era nem nascido nessa época do Mobral, né? Era a época do pastor Levi, quando o pastor Levi estudava, tinha um Mobral, né? Eita, deixa eu ir devagar, porque senão vai cair o quadro aqui que está escorregando o chão. Bom, gente, deixa eu deixar aqui para ficar fácil. A escatologia, ela vem da palavra escatos, que quer dizer, resumindo, últimas coisas, né? O último, tá? O último, últimas coisas, o último, o final, o fim, escatos. E logia, né? Logia, que quer dizer tratado, estudo, tá? Tratado, estudo, pesquisa, tudo ligado a essa área, né, da palavra, do logos, que tem muito a ver com conhecimento, ciência, entendimento, é a logia, tá bom? Então, a escatologia é isso aí, era a maneira que os gregos tinham de falar de últimas coisas, de algo, né, final, algo terminal, etc. Ok? E que está registrado, está no livro, está alguma coisa. A escatologia, então, bíblica, ela trata justamente das últimas coisas que Deus tem para nós, igreja, e para os judeus, nós judeus, filhos de Israel. Ok? Então, quando a gente se aproxima da escatologia, a gente tem que tomar cuidado para não achar que escatologia é algo que ainda virá. Hoje a gente sabe que escatologia, na verdade, a gente já está vivendo um tempo estritamente escatológico, porque o advento do nascimento de Jesus Cristo é um advento escatológico, ok? Se a gente quiser ter um texto de prova, a gente pode abrir Hebreus, capítulo 1. Abre alguém aí para mim, por favor, para ganhar tempo aí. Vocês tudo com Bíblia na mão, celular, pode abrir, isso, fica à vontade, né? Isso, Hebreus capítulo 1, no celular, no tablet, irmão, de memória, fica à vontade, fica tranquilo, né? Não, Alexandre, não abre agora, não fala não, que deixa os irmãos falar primeiro, entendeu? Eu sei que você está fera aí. Hebreus 1, do 1 e 2, fala aí para mim. Lê alto para mim. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos. Nesses o quê? Últimos tempos. A palavra é escatologia. Ok? A raiz é de escatos. Últimos tempos que ele está dizendo, ele é escatos. Continua para mim. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho. a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Olha que coisa maravilhosa. Então, você vê, ele faz uma conexão lá atrás e aqui na frente. Ele diz, olha, o tempo passado, um tempo remoto, que é a criação do mundo, do universo, que Jesus criou todas as coisas, né? A Torá mesmo fala para nós, tudo foi criado pelo Mashiach e para o Mashiach, e ele joga cá na frente dizendo, nós falou-nos nesses últimos tempos. Ele está dizendo que é os últimos dias. Até porque o que precisa ser anotado aí, não pode ser esquecido, que a gente fala muito de grande tribulação, de tempo que vem e etc. Para os apóstolos, eles já estavam vivendo os últimos dias. Se você puder ler comigo aí Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, se não me falha a memória, vou pegar aqui minha cola, né? Que rapidinho a gente acha. Capítulo número 4, é que o texto é grande, eu quero ir direto aonde está. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, Paulo vai falar da ressurreição e do arrebatamento. Mas lá no final, verso 17. Olha o que ele diz aí no verso 17. Acharam aí? Lê para mim. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Segura aí, seremos, nós. Paulo não está dizendo assim, aqueles que estiverem vivos lá na época do arrebatamento. Não, ele está dizendo assim, nós que ficarmos vivos. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo está dizendo que ele vai ser arrebatado. Paulo está dizendo, não, eu vou ser arrebatado, tal, porque Jesus vai voltar semana que vem, entendeu? Ele vai voltar amanhã. Para ele estava pregando as últimas mensagens. Então,
os apóstolos estão tratando na Bíblia, nas suas pregações e em tudo que estão falando, como se já estivessem vivendo os últimos dias. A ponto de, eu não trouxe porque, irmãos, seria uma aula extremamente chata passar aqui mais de 450 referências que os pais da igreja fazem da sua época como sendo a época da grande tribulação. Né? Entendiam os apóstolos que no ano 62, né, depois de Cristo, que houve a grande perseguição de Nero, eles chamavam aquela perseguição de a grande tribulação. Então era comum você ver entre os apóstolos, entre os pais da igreja, entre os escritores, pessoas mencionando que o tempo de tribulação da vida deles era o tempo da grande tribulação, ou a tribulação, ok? É sempre esse jogo de palavras, ok? Que eles usam, né? Eles usam até o termo ro, né? Eles usam esse termo aqui no grego, ro, parece um N, né? Com apóstrofo, se lê ro, ok? Então, eles usam esse termo muito nas suas cartas, antes de falar de tribulação, dando a ideia de que é a tribulação. Aí é óbvio que quem está traduzindo está entendendo que eles não estão passando pela a grande tribulação, então omitem, às vezes, essa partícula, pastor Mário, justamente para as pessoas não interpretarem errado e não acharem que, então a grande tribulação já passou e a gente ficou tudo para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta ressurreição e tal, arrebatamento, entendeu? Então, isso é um problema, porque gera, obviamente, na mente do teólogo sistemático, ele vai botar isso aqui no bolso, né, e vai empurrar como se, não, a grande tribulação ainda vem, porque o meu esquema que eu fiz aqui, entendeu? Então, no meu esqueminha aqui e tal, né? Então, é um problema sério aqui. Mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, já viviam crendo que eles estavam passando por um momento próximo à grande tribulação, próximo ao arrebatamento da igreja. E é uma coisa interessante, voltar para aqui, que quando você lê os textos bíblicos, você é tentado, né, a acreditar pelo menos em algumas coisas que às vezes fica meio desconexo. E se a gente analisar textos isolados, né, segura suas perguntas aí. Hoje me proibiram de abrir, porque imagina essa turma toda fazendo pergunta ao mesmo tempo. Lá não vão conseguir dar essa lição. Então, o que acontece? Você lê, por exemplo, Mateus, Jesus falando da sua vinda. Parece que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você lê Mateus, porque o texto vai dizer que Jesus virá. Vou ler Mateus, vamos ler Marcos. Lê Marcos comigo aí. Marcos capítulo 13. Marcos 13, que eu sei que vocês já conhecem essas referências, porque vocês estudam escatologia todo dia, que eu sei, são todos viciados em escatologia. Marcos 13, olha que interessante aqui. Deixa eu abrir aqui para eu achar aqui. Opa, há muito tempo que eu não pego essa Bíblia. Marcos 13. Aí, lá no versículo de número 24, Jesus vai falar a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Essa aqui é a revista corrigida, e ela diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças ou as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o quê? O Filho do Homem. O Filho do Homem aí é quem? É Jesus, não sou eu, né? Apesar de meu pai ser um homenzinho, mas é que é um outro filho de homem, um outro filho do homem, entendeu? Então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará o quê? E ajuntará quem? Desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos... E aprendei, pois, esta parábola. Bom, beleza. Só analisando os dois textos aqui, eu vou ler de novo e você me diz o que está acontecendo aqui. Olha só, nas palavras de Jesus. Então verão vir o Filho do Homem com grande poder e glória. E ele enviará quem? E ele vai enviar os seus anjos para ajuntar os seus desde os quatro ventos das...
até a extremidade do... Olha que interessante. Lendo isso aqui pura e simplesmente, você entende o quê? Que Jesus vai vir nas nuvens e todo mundo vai ver ele, porque ele virá com grande poder e glória, né? E ele vai enviar os anjos para juntar o povo vai ser reunido, né? Vai ser ajuntado até das extremidades da terra até as extremidades do céu, ou seja, isso é uma linguagem de grandeza, né? E aí no verso de número 29, ele diz assim, olha, assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas estas coisas passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você lê isso aqui, você entende o quê? Que a igreja vai ficar dentro da grande tribulação, né? Olha, fica tranquilo, quando vocês verem essas coisas, então vocês fiquem espertos, porque, entendeu? O fim está perto e tal, e etc. Se você voltar ao verso anterior, né, ele fala, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá. Que aflição é essa? A aflição essa aqui é grande tribulação, não é outra coisa. Aí o teólogo sistemático, não é? Toma um golinho de chá com champignon, não é? Né, Alexandre? Chazinho de champignon, né, para não dizer o nome do negócio. Aí ele, né, respira fundo e vai fazer a sua teologia sistemática. Aí ele fica recortando esse texto aqui e encaixando onde ele entende que merece ser encaixado. Não, isso aqui faz menção ao tempo antes disso, ou ao tempo depois daquilo, ou ao tempo depois daquilo outro. E aí a gente tem uma verdadeira salada mista. Ok? Ah, mas então isso quer dizer que a igreja vai passar por isso? Não. Eu só estou te dando um exemplo de que a gente precisa ver o texto como um todo para a gente não tirar nenhum tipo de conclusão. Se a gente for a Mateus, por exemplo, Mateus, né? Quando Mateus vai falar sobre, Jesus vai falar sobre a vinda dele, só para você ter uma ideia, né? Capítulo 24, não tem jeito, a gente vai ter que ler bastante hoje, tá bom? Capítulo 24, Jesus começa a falar das últimas coisas. E ele começa falando sobre a destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70, né? Destruição de Jerusalém acontece no ano 70 depois de Cristo, ok? Ano 70 depois de Cristo acontece a destruição de Jerusalém, General Tito entra na cidade, espalha todo mundo, destrói a cidade, espalha todos os judeus, vão viajar, Europa, Líbano, né? Sai todo mundo, entendeu? Sai todo mundo, fica ninguém, desde o ano 70. Aí entra o ano 100 e a gente está espalhado, ok? Então vamos lá, capítulo 24, verso 1 diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, e disseram, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então ele está falando do final de tudo. Queremos saber quando é que vai acabar tudo, tá? Calma que a gente vai chegar lá no Daniel, tá? Mas a gente precisa entender que isso aqui não é suficiente para a gente poder voltar no Daniel e botar as coisas no devido lugar, tá bom? E Jesus, verso 4, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, não é o término, não está acabado ainda, tá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha que interessante, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho, só para... Não tenta salvar o mundo. Não tenta salvar o mundo, não. Não tenta acabar com a fome do mundo. Não tenta votar
num político que está prometendo que vai extirpar com todos os males. A gente sabe em quem votar, né, irmão? A gente sabe em quem votar. A gente que não tem a mesma ideologia da gente não vai votar, pelo amor de Deus, né? A gente que aprova aborto, aprova matar criança e tal, né? Isso não é coisa não é para estar na política, não é agenda de política. A agenda de política é saneamento básico, né, construir casa popular para ajudar o povo, né, e tal, economia e tal, né, saúde, segurança. Agora, poxa, se meu filho, o que vai ensinar? Quem sabe sou eu, pô. Então, olha, vai dar briga aí, vigia, né? Não tendo nada melhor, no pior você não vai votar, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não tem nada melhor. Eu não vou votar num camarada que, pelo amor de Deus, vai mandar fechar a igreja, vai mandar... Não é nem por questão da igreja, né? É por questão de política pública, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, né? Esse pastor Levi é terrível. Então, voltando aqui. Então, não tenta salvar o mundo, porque você não vai fazer isso. Jesus falou, vão haver pestes, fomes, guerras em vários lugares. Então, você faz o que você pode fazer para quem está perto de você. Por isso que a Bíblia diz para a gente ajudar o próximo, amar o próximo. Não é amar o distante, é o próximo. Se você não consegue fazer nada por quem está próximo, não adianta tentar fazer porque... eu vou para a África. Porque, irmão, você não dá um folheto para o vizinho da sua casa, você vai para a África fazer o quê? Perder tempo. Vai lá para tomar susto, né? Desanimado do evangelismo. Né? É só isso. Vai para a África para tirar foto e dizer que fez missões na África. Irmão, vai plantar banana, né? Batata, banana, sei lá, qualquer outra coisa. Entendeu? Então, a fome, as pestes, foi o que Jesus falou. Nós teremos sempre os pobres conosco. Os pobres estarão sempre conosco. Então, você não vai conseguir acabar com a pobreza no mundo, porque tem uma equação. Na equação, tem um referencial que a gente esquece de colocar, que é o pecado. O pecado traz tudo de coisa ruim. Tá bom? Então, a gente precisa entender isso. Então ele diz aqui, surgirão muitos falsos, né, verso 11, tá? Surgirão muitos falsos e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos mas aquele que perseverar até o fim será muito bem. E este evangelho do reino, tá? Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, olha aí, então virá o fim. Depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta o quê? Daniel, guarda esse nome. Daniel. Eu falei Bolsonaro, ele saiu de perto de mim. Ele é um lista, não gosta de Bolsonaro, não. É o Emerson. Sabia que era o Emerson. O Emerson é terrível. Tô brincando. É que o ar está gelado. Daqui a pouco o pastor Mário vai deixar o ar só para mim aqui, vai desligar para você. O meu você não mexe não, pastor Mário. Pelo amor de Deus, hein? Eu nasci... Não está não? Jesus. Eu nasci no ar-condicionado, gente. Não, né? A clínica que eu nasci já tinha ar-condicionado. Então, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco vai todo mundo lá para trás. Então, vamos lá. Então virá o fim. Cadê? Quando, pois, virdes a abominação e da desolação, de qual falou o profeta Daniel. Então, Daniel já surgiu na equação aí, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí Jesus foi lá na frente, falou do fim do mundo, e agora Jesus volta cá atrás para alertar os judeus da destruição de Jerusalém. Então ele diz assim, quando vocês ouvirem falar da abominação, Jesus não está falando da futura abominação, porque vai haver uma outra abominação, mas ele está falando da abominação dos tempos de Nero e Tito, os tempos em que eles vão sacrificar um porco no altar do templo do Senhor. E aí Israel, meu irmão, vão profanar o templo, vão entrar e vão furar todos os vasos de azeite. Tinha uma película de couro por cima, amarradinho com o selo, né? Derretia a cera e vinha o selo do sacerdote ali dizendo, não, isso aqui está puro, isso aqui está puro. Eles não jogaram azeite fora, eles simplesmente furaram todos os potes de azeite na época anterior à revolta de Jerusalém pelos macabeus.
E aí o que aconteceu? Houve a grande revolta, os macabeus acabaram tomando Jerusalém novamente e tal. Mas Jesus está falando isso, quando vocês virem essa abominação, aí ele diz, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou, o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ou seja, quem já está nas cercanias, não está dentro de Jerusalém, aproveita e foge para o monte, porque vai ser feio o negócio, e foi feio mesmo, foi muito feio, né? E quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas. E ele vai falando isso aqui tudo, querendo dizer o quê? Que vai ser um dia de muita desgraça. Uma mulher grávida sair correndo, coitada. A história diz que eles abriam as mulheres ao meio, tiravam o neném com a mulher viva ainda, sangrando, agonizando, costuravam lá dentro um gato, faziam as mulheres engolir uma serpente, e a serpente ia entrando pela goela dentro e ia picando, porque ia se sentindo incômoda, se sentindo sufocada, e a serpente ia mordendo e a pessoa morria. Isso está registrado, não está na Bíblia, está em livros de história, registros da época, dos romanos da época. Então, foi muito feio o que aconteceu. Por isso Jesus está falando, ai. E eu fico olhando, o crente hoje, ele não quer passar por luta não, gente. Ele não quer passar por tribulação não. Ele não quer que o carro dê defeito não. Ele não quer que a conta de luz atrase não. Ele quer que Deus seja responsável, ele não quer ficar desempregado não. Pelo amor de Deus, gente, esses cristãos faziam culto nas catacumbas. Esses cristãos, por causa do linguajar deles, do jeito de vestir, da maneira de se portar, porque ser crente tem uma maneira de se portar, ser crente tem uma maneira de se vestir. Pedro, quando foi interrogado lá, né, disseram para ele assim, você não andava com aquele tal Galileu que está sendo interrogado ali, que vai morrer agora? Não, que isso? Não, você andava assim, mas você está com a roupa igual a dele? Você fala como ele. Hoje a gente não quer falar mais igual crente, não. A gente quer falar a linguagem da moda. Qual é, pastor? Beleza? Aí, é nóis, hein? Valeu. Né? Eu estou brincando aqui assim, mas a gente quer a linguagem da moda, né? A gente quer vestir roupinha da moda. Por quê? Porque fica igual todo mundo, né? Né, pastor Emerson? Fica igual todo mundo. Então vamos ficar igual todo mundo, hein, Marcão? Desde quando Deus chamou um povo para ser diferente, tão diferente que até para comer Deus disse, não, vocês vão comer diferente. Senhor, mas poxa, uma lagosta é tão gostoso, não, mas vocês não vão comer lagosta não. Senhor, e o porco, a carninha de porco, bem fritinha, vocês não vão comer não. Mas Senhor, a gente não come nada que o Senhor mandou a gente não comer e a gente continua tendo o mesmo problema de quem come. A gente tem ácido úrico alto, a gente tem diabetes, a gente sofre tudo que... Qual é a vantagem? A vantagem é não parecer com todo mundo. A vantagem é essa. E não adianta, irmão. Deus não vai olhar para as almas aí fora igual você está querendo olhar. Ah, não, coitadinho, quebra o galho dele, pastor. Não, pastor, não disciplina não, pastor. Deixa ele aí. É melhor ele fraquinho aqui. Irmão, ele fraquinho na igreja, fraquinho no mundo, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Você é pecando na igreja, pecando no mundo. Qual a diferença? A diferença é que ele está iludido, porque ele está na igreja, cantando, tocando, fazendo coisa, e está se iludindo, achando que Deus vai me aceitar assim mesmo. E Deus está lá de cima dizendo assim, não, filho, eu não poupei o pessoal lá atrás, você acha que eu vou poupar você aí na frente, que tem todas as condições para me servir? Carrega o exemplar da Bíblia tranquilo na mão, pode andar com a Bíblia para lá e para cá, ninguém vai passar a faca no seu pescoço. Você acha que eu vou dar essa moral para você? Não vai. Então, sabe, a gente hoje não quer mais passar por esse tipo de situação. A gente acha que, não, Deus é amor, e a gente fica iludido, Alexandre, com essa falácia
da mídia, da política, dos filósofos modernos, dos teólogos de plantão, desses que a gente vê no próprio texto bíblico, que nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina. Então, por ter comichão no ouvido, eles vão criar doutores, amontoar doutores. Não é doutor da lei ali não, ali é doutor de Bíblia, ali é doutor de cristianismo. Pastores marqueteiros, gente que acha que não, está tudo tranquilo. Você dá 10, Jesus dá 20 para você. Você dá 30, Jesus te devolve 60. Não é verdade? Você sacrifica aqui no altar. Ontem eu estava falando sobre aquela corrente dos 315, né? Fala 315 que o outro pode dar processo. Aí, entendeu? Então, é isso. Deus não toma o culpado por inocente, irmão. E a norma não fui eu que fiz. A norma foi ele que fez. Ah, pastor, mas eu conheço um pastor lá que a Bíblia diz que tem os seus filhos em submissão ao Senhor, que tenha a esposa também no Senhor, que tem não sei o quê, e ele não tem nada disso. Então ele está todo errado. Ele está todo errado e ele vai pagar diante de Deus. Deus vai cobrar dele, vai conversar com ele no dia do juízo, Deus vai conversar com ele. Ué, se a norma está na Bíblia, não é verdade? Eu outro dia fui dar aula para os pastores e falei, gente, eu vou só ler o texto, não inventei e não fui eu que criei a norma, não. A norma está aqui. Agora, as pessoas estão fazendo de qualquer maneira. Pastor, o que o senhor acha de um pastor solteiro? Eu falei, irmão, eu não acho nada, quem tem que achar é o dono da obra. Você vai lá na Bíblia e vê o que o dono da obra acha. Se você achar na Bíblia que está tranquilo, está certo, não é? Ah, não, mas Paulo, irmão, não mexe com o apostolado dessa gente. Aquilo lá, eles estavam lançando fundamento. E quem lançou fundamento foi quem deu a norma, pois ele dizia, digo pelo Senhor. Não sou eu que estou falando. O que eu recebi do Senhor é o que eu estou ensinando para vocês. Então, tem que parar de inventar coisa. Desculpa entrar nesse assunto, o assunto é escatologia, que é mais tranquilo, mas a gente tem que parar de, né? A gente tem que parar de inventar coisa. Não, deixa assim, não vamos fazer assado. Não, agora vamos fazer um negócio para o jovem vir, para o jovem. Irmão, Deus não está na porta da igreja coletando esmola de alma de ninguém, não. Deus está dizendo, o caminho é esse, andai nele, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, agora é com vocês. Quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz diária e siga-me. Ora, gente, eu fui jovem na igreja, quando eu aceitei Jesus, eu ainda era novo, tinha 22 anos, poxa vida, né? 21 para 22, eu era novo, né? Eu era jovem, né? E tantos outros jovens na igreja, são jovens na igreja, outros foram jovens na igreja e passaram por um processo de limpeza, de purificação, de extração dos modos do mundo. E estão aqui, ninguém morreu, ninguém perdeu pedaço, ninguém diz que foi ruim. Ri até dos excessos. Tinha alguns excessos, claro que tinha, mas tem excessos que são bons, irmãos. O pessoal ficava brigando com a gente para não ver televisão, mas se a gente pudesse, a gente até não tinha visto, não é verdade? Porque hoje em dia a gente nem vê mais. Eu vou falar a verdade, irmão. Quem é que fica parado vendo Rede Globo, vendo SBT, vendo... A gente não vê. A gente vai lá para o streaming, né? Que lá você escolhe o que você quer assistir, acabou. Acabou, irmão. Isso era o quê? Os nossos pais tinham razão. Os nossos pais tinham a maneira pesada de falar e disciplinar, assistir televisão, vai para o inferno, né? Aquilo ali é a imagem da besta, e não sei o quê. Eles tinham a maneira deles de falar. Mas se a gente fosse olhar o fundamento, tinham razão. Tinham razão de não deixar o namorado nem dar a mão à namorada. A gente diz, meu Deus, que exagero. Não, que isso, e não sei o quê. Olha hoje como é que está. Hoje, meu filho, você pega um rapaz desse aí, que é cariocão mesmo, esperto, né? Nascido e criado no Caxambi, nascido e criado em Piedade ali, né? O camarada já conhece, ele sabe o sabor de todas as bocas da mocidade. Fala, ali tem mais pêssego, aquela ali não escova o dente, não. Aquela ali... Entendeu? Sabe por quê? Desandou. É muito raro hoje você não ter uma pessoa que não teve uma experiência quase sexual dentro das mocidades das igrejas por aí. E tem igrejas que a galera está fazendo o que tem que fazer, o que pode, o que não pode, e o pastor não segura mais não, irmão. O pastor não segura mais não. Porque no afã das megas igrejas, dos megatemplos,
para ter mega conta bancária, pastor não tem tempo para pastorear mais ninguém não, irmão. Fala para mim, eu tenho um amigo que tem uma igreja com 100 e poucas pessoas, pastor Paulo Canelas, 100 e poucas pessoas, de vez em quando vai a 200, de volta para 100 e poucas. Ele disse que ele mesmo diz que, Paulo, às vezes não dá tempo de fazer gabinete com todo mundo, de pastorear todo mundo. Vai dizer para mim que um pastor que tem 5.000 ovelhas no hall de membros dele, ele consegue sentar com todas as ovelhas e saber o que está passando na vida de cada uma delas? Não tem. Não tem. Não adianta. Ah, pastor, o que faz então? Irmão, o que já está aí, deixa aí. Não adianta você tentar levantar contra o sistema que está aí, não. O que a gente tem que fazer é entender que a nossa casa tem que ser um núcleo, não é? De gente que vai ter uma vida transformada. Ah, mas a casa do irmão, esquece a casa do irmão. A casa do irmão, ele vai resolver a casa dele lá, irmão. Se a sua casa for um exemplo, você já ganhou nota 10. Já está com nota 10. Entendeu? Então, voltando aqui, estava onde? O quê? Quem lembra? Oi? Daniel, vamos chegar lá no Daniel, versículo 16. Muito obrigado. 16. Então, os que estiverem na Judéia. Ah, tá, não, nós passamos já. Vamos para frente. Quem estiver no campo, não volte atrás. Mas aí das grávidas, né? Falamos das grávidas, que se cortavam e tal. Orar então para que a vossa fuga. Tá, lembrei. Então, essa é a visão que Jesus mostra para eles da destruição de Jerusalém e do início do fim. Se a gente for aqui. Peraí. A exortação à vigilância. Sim, verso 24. Porque surgirão falsos cristos, ele volta a falar das falsidades, né? Surgirão falsos cristos que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria. Então, quando eu falo que tem gente que revela pelo poder do Satanás, eu não estou falando mentira, né? Eu acho que não. Porque ele está dizendo aqui que vai ter gente que vai fazer tão grandes sinais e prodígios, pastor Alexandre, que se fosse possível, porque o escolhido é desconfiado, né? O escolhido olha e diz, será? O escolhido diz assim, sei não, hein? Ele olha e fica, tá muito poder, né? Muita unção, vamos esperar para ver. Onde é que vai terminar isso aí? Se possível for, enganaria até os escolhidos. Aí ele continua, só para você ver como é que a gente precisa colocar as coisas no lugar, porque o assunto ele fala de forma geral, não é? Ele não diz que dia, que hora, que data. Eis que vou-lo tenho predito, verso 25. Agora, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Né? Fazendo menção assim, onde estiver o morto, que é ele é o morto-vivo, né? Ele morreu, agora está vivo. Então, onde ele estiver, ali se ajuntarão as coisas. Tem gente que traduz isso aqui, interpreta isso aqui de forma pejorativa. Eu não acho que seja. Né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, Mateus repete o que Marcos fala, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão o quê? Desde os 4 cantos ou 4 ventos, né, de uma a outra extremidade dos céus. Então, se a gente lê isso aqui, a gente está vendo, então a igreja vai ficar aí, coitado de nós, né, que não vai dar certo, Jesus só vai vir no final dessa agonia toda, porque ele fala depois do final da agonia daqueles dias e tal. Só que não é bem assim que a coisa vai acontecer, né? Quando a gente parte, então, para ler os outros textos bíblicos, e é por isso que eu estou falando que a gente precisa voltar lá em Daniel, a gente começa a entender muita coisa que precisa ser entendida. Então, para a gente ganhar tempo, a gente ganhar um tempinho, e agora o Leandro vai brigar comigo, vou apagar aqui, nós precisamos conhecer uma profecia que é muito importante, e ela norteia principalmente os eventos do Apocalipse, ok? É ela quem norteia principalmente os eventos de Apocalipse,
que é uma profecia que aparece em Daniel, capítulo 9, tá? A partir do verso 1. É óbvio, ela aparece em Daniel, capítulo 2, na visão que o Nabucodonosor tem, não é? Ele tem um sonho. Quem lembra da visão do Nabucodonosor? Alguém lembra? Lembra, né? Lembra. O pastor não estava lá, não lembra. Não, é assim, você leu na Bíblia, você deve ter lido, né? Ele sonha com uma estátua que está ali, ó, que tem cabeça de... Aquilo é uma concepção, tá? Ela tem cabeça de ouro, né? O peitoral com os braços de prata, o lombo, né? A cintura ali, a lombar, não é? Bronze, as pernas de ferro e os pés, né, e os seus dedos de barro e ferro. É claro que o artista que fez essa aí, ele, no final aqui, ele colocou que é a Europa moderna. Na verdade, são os países em geral, tá bom? Quando a gente vai lendo Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele vai recebendo outras visões, né? E a primeira é a própria Babilônia, né? Que é representada por esse animal aí, né, com asas e tudo mais, né? Depois ele vê uma ursa, né, tipo uma ursa, né, com dentes e tal, aquela coisa toda. Depois ele vê uma espécie de tigre, um leopardo, um tigre, né? Oi? Um leopardo, não é isso? Com chifres também. Depois ele vê uma besta, ele não sabe definir o que é, né? Não sabe se é um petista, não sabe o que é aquilo ali. Aí o besta está ali. Então, aí... Pô, vocês são sem graça aí. Vocês não sabem nem se tem alguém que vota no PT aí, você fica de gracinha. Né? Com chifres, né? 10 chifres e tal, não sei o quê. E do meio desses chifres, depois ele vê uma ponta pequena, né? Que também vai falar mais elevadamente, né? Do que todos os outros chifres que estão ali. E aí ele tem a revelação que esses são os reinos do mundo. O primeiro é Babilônia, o segundo é o reino Medo-Persa, né, que é um reino ainda com o mesmo poder, mas um pouco inferior, né, mas poder assim, domínio de extensão territorial, ok? Depois ele vê a Grécia, que aí já é um reino bem menor, né, mas de bronze, né, ou seja, ainda forte, uma boa extensão, mas não tem a mesma glória do reino da Babilônia e nem do reino Medo-Persa. E depois ele vê que o ferro e essa besta é o Império Romano, que virá, você vê, Daniel, né, gente, tendo essa visão lá atrás, através de um sonho que Deus deu a um desviado, né, um Nabucodonosor, que não tem nada a ver não buscava a Deus, não fazia nada. Então, quer dizer, Deus fala em sonhos. Deus fala em sonhos. Sonhos é a maneira de Deus se comunicar com todas as pessoas. O problema é que a gente, às vezes, não tem contato com Deus, né? A gente não ora, não jejua, não busca, ou seja, não exercita o lado espiritual, que esses são exercícios do lado espiritual. E aí a gente não consegue interpretar o sonho ou não consegue ouvir a voz de Deus através do sonho. Entendeu? Então é importante a gente orar, a gente buscar a Deus, a gente manter uma dieta, né, espiritual para a gente poder, foi o que a gente estava pregando ontem na igreja lá, né? A gente tem que andar em espírito justamente para esses sinais. Você parar de ficar dependendo de profetada, vou lá no fulano que vai revelar, vou lá no Beltrano, vou lá no pastor Marco, que lá, pastor Marco lá na IEM tem o poder de Deus que cai lá e o pastor Marco revela tudo, pastor Mário também, entendeu? Então tem que parar com isso. Exercitar a vida espiritual para você também sonhar e interpretar os sonhos, né? E por fim o barro com o ferro. A gente sabe que barro e ferro não tem liga, né? Não dá para fazer uma peça de barro e ferro na mesma essência, vamos dizer assim. Ou você faz o vaso de barro e a tampa de ferro, ou vice-versa, mas não dá para você fazer as duas coisas, né? na mesma matéria-prima, não tem como. Então, isso ele achou intrigante e Deus mostrou para ele que era esses últimos dias nossos aqui, né? Que é essa questão do eterno, mostrar para ele que são as nações, cada um com seu governo, mas ninguém é amigo de ninguém. Ninguém olha, eu tenho meus negócios, não tem uma aliança fechada, né? Cada um na sua ali, cada um no seu esquema, tá certo? Então, depois disso aí, o Daniel, ele vai orar ao Senhor. Abre comigo aí Daniel capítulo 9.
Por quê? Porque, enquanto você está abrindo, eu vou contar. Jeremias teve uma revelação, né? E Jeremias disse assim, olha, esse tempo de cativeiro que a gente vai ter, ele vai durar 70 anos. É o que Jeremias fala, ok? Vão durar 70 anos. 70 anos igual ao cativeiro babilônico. Ok? Então, 70 anos, ele falou, vai durar o cativeiro babilônico, vai durar 70 anos. No capítulo 9, Daniel está orando ao Senhor. Você vai ver aí que é uma oração que Daniel faz. E ele está querendo saber do Senhor, porque ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor falou na sua palavra, né, que o tempo do nosso cativeiro duraria 70 anos, Senhor. E Daniel já está velhinho, Daniel já está coroa, ele está dizendo, Senhor, deixa eu ver aqui, judaísmo ibérico, que aí tem uma Bíblia aqui que a gente pode usar. Judaísmo ibérico, muito bem. Vamos usar essa Bíblia aqui. E aí ele está falando assim, Senhor, passou o tempo, Senhor, e nada aqui, português, sai, muito bem. Passou o tempo, Senhor, e nada da gente liga não, que isso é arte dos meninos ali. A gente já vai parar já para vocês verem a arte que eles estão fazendo ali. E nada do cativeiro acabar, eu já estou com 80 e tantos anos, Senhor. Desculpa, passei aqui. Cadê Oséias, Daniel? Ezequiel, Oséias, Joel. Daniel está lá embaixo, que ele não conta nos livros. Daniel não é considerado profeta no nosso coisa aqui. Pronto. Ele é histórico, mas a própria cultura judaica reconhece o lapso, a falha, entendeu? Porque na época os rabinos da época achavam que, como a profecia foi uma profecia com base na visão que o outro teve, então ele não entra. Isso aí. E hoje, porque os rabinos da época de Jesus já entendiam que Daniel era um profeta, mas como o cânon já estava fechado na coisa de Jâmnia, né? Aí eles agora deixa do jeito que está. Então, olha lá. Então, no ano primeiro, né, de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor através do profeta Jeremias havia de durar as desolações, ou seja, o cativeiro, era de 70 anos, ok? São as 70 semanas de anos do domínio babilônico, tá certo? E aí ele começa a orar, ele dirige o rosto ao Senhor e diz, Senhor, olha, 70 anos e não acabou. O que está acontecendo? E aí Deus vai começar a dar uma série de revelações a Daniel com base nesses 70 anos. E ele diz assim, não é só 70, mas 70 anos é o cativeiro. Porém, sobre a sua já estão mandando eu parar ali. Chega, pastor, vamos comer, está tudo esfriando lá atrás. 8h30 nós para aqui, tá bom? E aí a gente volta e vai até 00:15 e aí a gente acaba. Aí, segunda-feira não dá, né, mano? 00:15 chegou a se assustar, né? Então ele diz, olha, 70 semanas, o Eterno vai começar a falar com ele, lá embaixo, ó, verso 24, deixa eu ver aqui. Ó Senhor, ouve a súplica. Sim, enquanto estava eu falando, ele me instruiu e tal. Aí verso 24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Você precisa entender, quando você for ler isso aí, eu não tenho tempo de explicar todos esses detalhes, é que essas 70 semanas que ele fala aí, são 70 semanas metafóricas. Ele está dizendo assim, que são 70 semanas de anos. Ou seja, cada um dos dias de cada semana é referente a um ano, é equivalente a um ano, ok? Então não são 70 semanas de dias, 490 dias, né? São 70 semanas de anos, ok? 490 não, vai dar mais. Deixa quieto, 490 é o tempo até a vinda de Mashiach, né? A gente vai chegar lá. Então ele está dizendo que são 70 semanas de anos, são 7 setes, ok? 7 setes, tá? 7,
né? Vírgula 7. Vou botar assim, pronto. 7 setes, ok? 70 setes, perdão. 77. Estou querendo resumir aqui, porque a hora se foi. Então, Daniel, o anjo vai mostrar para ele que essas 70 semanas, que vão ser referidas a 70 semanas de anos, ou seja, 70 grupos de 7, é para ele entender que esses 70 anos, essas 70 semanas, estão decretadas sobre o seu povo. Olha o que ele diz aí. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa, para fazer o quê? Cessar, anota aí, ó. Primeiro, número 1, esses 70 semanas de anos estão decretadas primeiro sobre Israel e sobre a cidade santa Jerusalém. Então são 70 semanas decretadas sobre Israel. 70 semanas decretadas sobre quem? Israel. E para trabalhar aonde? Na santa cidade. Que santa cidade é essa? Jerusalém. Muito bem, né? Jerusalém. OK? Pronto. Vai ficar bonitinho ali. Então entenda, pelo amor de Jesus Cristo, a profecia e o juízo e o trabalhar de Deus está decretado sobre Israel, para purificar o quê? A cidade santa e o santo dos santos, que é o lugar da ideologia de Deus, do desejo de Deus, de que haja culto, de que haja um trabalho, e que os filhos de Israel oficiem também um trabalho lá, um trabalho físico, um trabalho, né, pessoal, ok? E aí ele continua dizendo assim, essas 70 semanas, elas vão acontecer para que surtam um determinado efeito. E qual é o efeito? Primeiro, fazer cessar a transgressão. Anote isso aí. Número 1, fazer cessar a transgressão. Vai fazer cessar a transgressão. Ok? O que é fazer cessar a transgressão, pastor? Se você quiser anotar, senão vai ficar muito grande ali. Disposição do povo em pecar. Ou seja, deixa eu melhorar essa frase. Fazer com que esse desejo de pecar no coração do homem seja extinguido. Fazer cessar a transgressão. Acabar com o desejo de pecar. Vai acabar. Isso aí vai acabar um dia. Não vai ter mais gente com vontade de pecar. Ah, não, eu vou ali dar uma pecadinha. Não vai. Já está começando, né, irmão? Porque a gente está trabalhando tanto, as coisas estão tão caras que, né? Até pecar está ficando caro. Então, a primeira coisa que a gente risca da lista, não vou pecar, não. Está caro pecar, não é verdade, meu filho? Não dá, tá certo? Depois, fazer cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Poxa, mas não era cessar a transgressão? Não é a mesma coisa que dar fim aos pecados? Não. Dar fim aos pecados é reter o mau instinto. Hoje, eu e você temos um mau instinto. A gente tanto faz o bem quanto faz o mal. Só que na época em que o Senhor purificar de vez, ninguém não vai ter nem para fazer um pecado involuntário. Você não vai conseguir. Porque às vezes a gente peca, não é nem porque a gente quer, né? É porque o outro, às vezes, abençoadinho, né? Aí a gente olha para ele e diz assim, meu Deus, uma .50 aqui na minha mão, né? Exatamente. Um é a razão, a pessoa não vai, e o outro é o instinto, ele vai extinguir o instinto mal, aquela coisa que de vez em quando a gente, porque o instinto mal, ele trabalha na gente até quando a gente acha que está fazendo bem. Isso é um detalhe, não vamos entrar nesse detalhe não, porque senão a gente não fala do que tem que falar. Depois, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, ou seja, é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é quem expia a iniquidade. Então, a condição do expiar a iniquidade
já foi concedida, já foi acontecido. Mas não vamos entrar em detalhes, ok? Porque ela está dentro das 70 semanas. Tudo isso que ele está falando, ele está falando 70 semanas, está aí. E dentro dessas 70 semanas vai acontecer essas coisas. Vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade e vai trazer a justiça eterna. Olha que coisa bonita, né? Vai trazer a justiça eterna. Ou seja, vai afixar a lei de Deus no nosso coração. Vai trazer a justiça eterna. O que é isso? Falta um minuto para a gente ir lá comer alguma coisa, já vai acordando o coleguinha do lado. Gente, fica esperto, agora vai comer. O que acontece? Vai vai trazer a justiça eterna, vai acontecer o que está escrito lá em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei o quê? Uma nova aliança com a casa de Jacó e com a casa de Israel. Na casa de Judá, melhor dizendo, né? Com a casa de Israel. Não como aquela que eu fiz com os vossos pais. Porque eles, Jeremias 31. Ó, Jeremias 31, verso 31. Em diante, tá? Você lê em diante aí que ele vai falar que vai chegar o dia que ninguém vai ensinar, ó, conhece ao Senhor, não, porque todos vão conhecer o Senhor. O conhecimento do Senhor será estendido de mar a mar. Vocês não vão precisar do pastor Paulo mais. Pastor Paulo, né? Não vai precisar mais do Alexandre para ensinar lá. Não vai precisar mais. Por quê? Porque a lei do Senhor, ele diz, a lei do Senhor vai ser internalizada nos corações. Ninguém vai fazer a lei de Deus olhando para a Bíblia e dizer assim, não, deixa eu ver aqui e tal. Não, a Bíblia vai ser internalizada na gente. Que coisa fantástica. Quando o Senhor Jesus vier, isso vai ser entregue dentro do coração da gente. Não vai ser obrigado, você não vai fazer uma coisa mais por obrigação, não. Você vai andar na vontade de Deus, porque vai ser sua natureza andar na vontade de Deus. Amém? E por fim ele diz, selar o quê? A visão e a profecia. Ou seja, não vai mais precisar de visão, profecia, nem nada, porque todos nós veremos a Ele como Ele é. Veremos Jesus, obviamente, como Ele é. Você não vai precisar mais, você vive a vontade de Deus, não vai precisar de profeta, entendeu, Leandro? Não vai precisar, porque o profeta agora aposentou, porque agora todo mundo está vivendo a vontade de Deus. Então, sela a visão e a profecia, ou seja, fecha, acabou, não precisa mais, beleza? Selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou seja, a purificação, não só do templo aqui de baixo, mas a purificação do templo lá de cima. Por isso que Hebreus fala que quando Jesus morre e comparece, ele não comparece num templo feito por mãos humanas. Até porque não tinha a Arca da Aliança no templo que estava aqui embaixo. Na época que Jesus morre, quando o véu se rasga, você vê. Não tem, a arca não está lá dentro. Então a Bíblia diz que ele se apresenta com o próprio sangue num templo não feito por mãos humanas. Ele se apresenta lá em cima, aonde aconteceu, entre aspas, o primeiro terrível pecado. Que o diabo cobiçou ser igual a Deus e levou com ele uma galera. Então maculou o ambiente angelical, o ambiente espiritual, não o ambiente de Deus, mas o ambiente espiritual onde os seres elevados serviam a Deus com o seu serviço. Então Jesus começa lá de cima. A gente acha, não, a cruz aí resolveu. Não, esse tempo está ocorrendo aqui porque a coisa começou a consertar lá em cima, lá na raiz. Por que a gente fala para você orar, para você buscar, irmão, a Deus? Porque você, quando você ora, você está mudando alguma coisa na raiz, na fonte. Você está falando com Deus, e Deus está mudando na fonte, que há uma canalização espiritual até a sua vida, até onde você chega aqui na terra. Então, quando você conserta algo na fonte, aquilo que era um canal curto, era um canal ruim, era um canal seco, você consertou, agora a bênção de Deus começa a ser derramada como ela deve ser derramada na sua vida. Você vê pessoas que não faz força, ele é abençoado. Você fala, gente, onde põe a mão José? Nós estudamos aqui a última vez José. José, onde botava a mão, o negócio prosperava. E ele nem prosperava para ele. Ele está trabalhando na casa dos outros, e os outros estão sendo abençoados por causa dele. Mas por quê?
Porque ele está com o canal da bênção consertado, abençoado. Amém? Então, essa é a ordem aí da coisa. Vamos lá tomar uma água, né? Tomar um suco, parece que tem uma farinha com água ali, né? Então, vocês podem ir lá, tá bom? Lembra, olha, agora, irmão, é igual Santa Ceia, tá? Esperai uns pelos outros.